Olá, seja bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode criar o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. Eu sou a Dani Antrudo e nessa temporada nós vamos falar com mulheres na cultura e nas artes. Eu vou conversar com a Suzana Jung, que é criadora do Tô na Rua, uma feira de rua de variedades aqui na cidade de Porto Alegre. Confere aí com a gente. Oi, gurias, mulheres, né? Porque o evento é do mundo, universo, movimento muitas mulheres. Então, oi, muitas mulheres. Me chamo Suzana Jung, tenho 30 anos, entrei lá na casa dos 30. Jovem, jovem. Jovem. É o novo 20, tá? Não, os 40 são os novos 20. Tu tá nos 15, no mínimo. Então tá, obrigada. Sou produtora cultural do Tô na Rua. Na verdade, para fazer uma apresentação breve, eu já trabalho com eventos há 14 anos, então comecei adolescente. Ao longo dessa entrevista, vou contar um pouco isso. Atualmente sou produtora cultural do Tô na Rua, que era um projeto e virou uma produtora que faz 1 milhão de coisas na cidade de Porto Alegre. Isso. E é isso, assim, criadora de coisas doidas. Boa. Em Suzy, e tu estudou direito, né? Estudou direito, te especializou em direito do consumidor e criou uma feira chamada Tô na Rua. E aí eu te pergunto, como é que foi tirar a ideia do papel, colocar para executar mesmo? E às vezes até assim, quando a gente olha assim, tá, uma pessoa que trabalha com direito, né, que é uma profissão bem burocrática, né? E aí essa pessoa que trabalha lá com direito, faz uma feira, tô na rua, que tem muito a ver com a cultura, com as artes. E aí, como é que é essas duas pessoas dentro de ti, hein? Pois é, então, como eu comecei a trabalhar com evento muito cedo, o que acontece? Eu precisava, né, me sustentar, me monetizar e tudo mais. Então, eu sempre curti essa questão dos eventos. Então, para mim, os eventos eram uma profissão passageira, porque meu objetivo era juntar dinheiro para a escola do Ministério Público, né? Porém, nesse meio tempo, eu acredito que o universo, ele te encaminha para o tempo certo nas coisas certas, né? Eu muito escutei assim, ó, que é que tu tá estudando direito, tu trabalha com evento, vai, sai dessa faculdade, vai fazer RP, vai fazer PP, vai fazer não sei o quê, tá. Só que eu sempre gostei da área do direito e, felizmente, né, cursar a faculdade de direito me preparou para muitas coisas na vida. E não só me preparou para muitas coisas na vida, como todos os meus contatos vieram do direito, né? Tipo, tanto para trabalho, para vida pessoal e tudo direito, eu acredito que deveria existir algumas disciplinas que tem na faculdade do direito no ensino médio, porque te prepara para a vida, né? Porque a gente pensa assim, coisas do dia a dia burocráticas poderiam ser menos sofridas se a gente tivesse conhecimento. E, na verdade, a gente espera um conhecimento burocrático que os nossos pais nos passem. E, na verdade, não. Quem é que te prepara para a vida? A própria vida, né? Mas tem coisas que a gente poderia evitar se a gente tivesse um preparo escolar, digamos assim. Então, dito isso, fazer um evento de rua nada mais é do que burocracia pura, né? Tudo bem, são duas coisas, né? Burocracia pura e criatividade pura. Só que a tua criatividade, as tuas ideias e todo o teu planejamento estratégico, que na verdade tu começa sem planejamento nenhum, né? Tu aprende um planejamento, né? A vida vem e te diz assim, ó, bate na tua porta, né? A vida planejamento, naquela pastinha lá. Bate na tua porta e diz assim, minha senhora, você tem que começar a me usar agora, senão você vai falir mais ainda, você vai ficar mais doido e vai tudo ficar muito doido. Então, né? Então, a gente aprende o planejamento, né? E aí,
O que acontece? A minha família é do Uruguai. E no Uruguai a gente tem umas questões muito culturais que há um costume de feira de rua, há um costume de sentar na praça, comer um punch de um trailer, né? Que hoje eles chamam de carrito, né? Que são os food trucks, mas é chamado de carrito e não sei o que, tá. E eu cresci nesse meio, assim, comendo punch na praça e tal. E tem feira cultural lá, que as feiras, elas são bem diferentes daqui. Tipo, tu compra galinha, né? E tu compra uma blusa na mesma feira. Então, digamos que é uma feira de grandes variedades. E isso que eu ia comentar, variedade raiz mesmo, né? Raiz mesmo, assim, né? E então, quando eu tinha uma amiga, ela estudava moda, e aí ela tinha uma marca, ela estava criando uma marca. E ela falou assim, Su, eu vou expor nesse evento aqui. Vamos comigo, eu não sei vender, tu vende para mim, te dou um dinheiro, uma comissão, não sei o que e tal. Aí eu falei, tá, beleza. Aí fui, que era o evento da Yagoda, na Casa NT, Sim. o Gran Bazar. Isso, sei lá quantos mil anos atrás, eu acho que eu tinha 20 ou 19 anos. Bem, Exato. assim, eu tava bem no início da faculdade, porque eu ainda tinha o Psybus, que era levar pessoas para rave e voltar da rave. Né? Aí também no Psybus eu fazia Oktoberfest, Bailoco, todas essas coisas. Vendia ingresso e levava as pessoas. E, e essa função. Aí, um dia, eu pensei assim, nossa, eu tenho um monte de amiga e tal, eu vou pegar as roupas dessas minhas amigas e vou fazer um brechó. E daí eu comecei a fazer um brechó chique, assim, das minhas amigas que tinham dinheiro e tal, nananã. Essas roupas chiques. E também expor no Gran Bazar. Bazar. Aí um dia eu tava pensando assim, ó, pô, isso aqui é muito legal, né? Às vezes eu não vendia nada, mas eu fazia tanto contato ali que eu pensava, pô, a cidade passa aqui. E isso aqui tem só num local privado. Se isso daqui fosse na rua e juntasse isso com isso com isso, poderia acontecer um monte de coisa. Aí tá. Aí eu pensei assim, ó, eu vou fazer isso aqui lá na Orla de Ipanema, que eu não vou competir com ninguém que tá aqui. A Orla de Ipanema tem um público XYZ, tá. Bom, lá foi a Suzana, né, pesquisar como é que fazia um evento de rua. E daí, fazer um evento de rua não era bem assim, porque não tinha legislação nenhuma. Eu cheguei, não, era bem assim, ó, eu cheguei no deserto antes do resort, gente, eu construí o resort, tá? E aí, eu cheguei lá no deserto e tudo bem, tinha como fechar uma via pública, não sei o quê. E eu sempre fui aquela pessoa que pensava assim, ó, tá, vou fazer um evento aqui, então vou falar com todos esses restaurantes, vou juntar um monte de gente, vamos fazer uma coisa grande. Bom, meu primeiro evento tinha 3 expositores. 3 expositores. Isso qual ano? Acho que em 2012. 2012, aham. 2012. Tinha 22, por aí. E aí eu pensei assim, não, vou... E daí se chamava Orla Vive, né? Eu pensei assim, vamos dar vida para Orla, daí eu pensei, não, Orla vive, vamos viver isso aqui. Tá. Aí eu olhando aqueles meus 3 expositores, assim, era setembro, que é um horror, porque chove, sol, não sei o quê. E eu pensei assim, ó, meu Deus, será que um dia eu vou fazer sucesso? Eu pensei assim, não, mas eu confio muito nisso aqui que eu tô fazendo, vai dar certo. E daí, era meio-dia, eu já tinha vendido 700 e poucos reais, todos os 3 expositores, mais eu, né? Eu também vendia minhas coisas. A gente vendeu mais de R$ 1.000. E daí eu pensei assim, não, isso aqui vai dar certo. Sim. Tá. Em dezembro eu tinha 80 marcas no meu primeiro evento de Natal. 80 marcas. Eu lembro que eu precisava de dinheiro para pagar a mensalidade de dezembro e fazer a rematrícula da faculdade. E aí eu peguei e consegui o dinheiro que eu precisava. Aí eu pensei assim, bom, tá aqui o canal. Aí nisso fui fazendo, a orla foi tomando forma, teve um olha só que ontem eu escrevi um artigo sobre isso. Teve um reposicionamento no hábito cultural da orla. Meio doido isso, né? Que doido, Porque
Porque assim, ó, o que aconteceu? As pessoas iam com o som, fazia aquela sujeirada, aquela função, não sei o quê, e eu comecei a juntar o quê? Os estabelecimentos e os vizinhos. Os vizinhos começaram a frequentar meu evento. Eu sempre fiz coisa família, assim, porque falando comercialmente, com respeito a todas as famílias, família gasta, né? Porque daí são 3, 4, 5 pessoas, passa o dia no evento, o que tu consome de manhã é almoço, é lanche da tarde, é não sei o quê, é nananã. Então, eu sempre criei eventos para que as pessoas ficassem horas. A pessoa veio da rave e queria fazer um bazar rave já. Sim. Um A pessoa meio after doida, no né? bazar. E aí, guria, daí tá, tu sabe que aí eu comecei as marcas começaram a me mandar mensagem, vou patrocinar teu evento, não sei o quê. Aí a gangue criou uma linha de cosméticos e um fashion truck. E aí eu comecei a fazer o quê? Piquenique na orla. Guria, meus eventos era gente da região metropolitana, era assim, ó, sabe o que é tu olhar a orla, todo mundo com canga, comendo, com cestinha, com não sei o quê, desde cedo. E eu botava show, fazia um monte de coisa. Era uma coisa assim linda. Aí eu pensei assim, bom, tá na hora de eu andar pela cidade, né? A pessoa sempre quer mais, né? Sim, sim. Aí eu pensei assim, pô, mas como é que eu vou fazer um evento no Moinhos de Vento chamado Orla Vive no Moinhos? Nada a ver, né? Uhum. Aí nisso, eu lá viajando na maionese, peguei um ônibus, não me lembro para onde é que eu tava indo. E liguei para minha designer na época, a Janaína, que é a proprietária da Chocolat, que é uma baita pessoa. E aí eu falei assim, Janaína, já sei, tô na rua. E daí ela falou assim, tá, então desliga o telefone. E daí eu falei para ela, não, eu tô na rua. E ela, sim, desliga o telefone. E daí eu falei assim, não, guria, O faz um nome. logo, tô na rua. Sim, exato. E dela, ah, tá, entendi. E daí, nisso, ela criou o logo e tal. E aí eu pensei assim, vou começar um projeto de bairros. Tô na rua, bairro tal. Aí eu fazia, tô na rua Cidade Baixa, tô na rua Floresta, tô na rua não sei o quê. E aí, nisso, eu falava com os estabelecimentos locais, divulgava eles e fazia essa coisa do bairro, né? Uhum. E assim começou. Aí a Ambev me mandou uma mensagem dizendo: Olha, gostei do teu evento, vou te patrocinar. Mandou no Facebook uma mensagem, a Brahma. Uhum. Eu falei, pô, vamos. Achei até que era fake. Sabe que eu Sim. achei que era fake no dia. Aí eu ainda falei assim pro social media, eu falei assim, ai, nem responde essas coisas, deve ser fake. E daí ele falou assim, não, eu olhei perfil verificado. Daí eu falei, bom, então dá meu celular, vamos conversar. Eu não tinha nem conta jurídica na época, tive que Nossa. fazer uma conta jurídica, tive que fazer um monte de coisa. E aí eu aprendi com a escola Ambev, né, Uhum. na garra, lá com a direção comercial, Tiara Ju e Laura. Laura já não está mais. Uhum. Como é que eu fazia, como é que eu era patrocinada. Eles me deram uma aula, né? Uhum. E aí Boa. A Mara, que é a diretora da NET, claro, agora, um dia eu queria vender um projeto para ela. Eu acho que até tu participou desse projeto. Não sei, acho que não, não foi esse. E aí eu estava na casa dela e ela chegou para mim e falou assim: tá, Suzana, tu não sabe fazer projeto. E dela começou a me explicar um monte de coisa. E assim eu fui aprendendo. Nunca na vida, assim, projeto comercial. Eu não estudei para isso. Eu Uhum. aprendi isso. Aí, com isso, eu sempre fui ligada em tecnologia e direito do consumidor, que é o que eu gosto. Uhum. Aí eu comecei sempre a frequentar congressos e coisas assim que tinham a ver com direito e e-commerce e tudo, porque eu sempre curti isso aí, estudar isso daí, né? Então, só que eu fazia o seguinte, eu olhava quem estava patrocinando o evento, eu Uhum. pesquisava quem era o diretor, porque eu sabia que quando era evento grande, os diretores sempre vão. Então, eu passava nos congressos assistindo as palestras que eu queria, caçando diretor e patrocinador, né?
Daí eu fiz uma lista gigante, porque daí eu viajei Brasil, né, em coisas de startups, porque daí era a febre quando estava começando, e onde é que estavam as grandes marcas? Nubank, Samsung, não sei o que, tava onde estava a startup, lá estava a Suzana, assistindo todos os congressos possíveis, todas as palestras, não sei o que, apresentando, e celular pessoal, porque na hora do almoço era que eu fazia network. Sim. Bom, isso salvou minha vida em várias coisas, tanto para o meu TCC da graduação, quanto para o meu TCC da pós-graduação, que com muita pesquisa e muito estudo sobre marketing e neuromarketing e comportamento do consumidor, porque para a gente escrever na área do direito, eu penso assim, né? Que foi isso que eu botei como propósito para as coisas que eu escrevi. Eu preciso saber o que o cara do marketing está fazendo para atingir aquele consumidor, porque a gente defende ele, né? Então a gente tem que raciocinar assim. Esse era o meu raciocínio. E aí eu escrevi sobre a comercialização de dados e a cybervulnerabilidade, que é o que é muito atual hoje. E aí, por causa disso, e por causa do Tô na Rua, e várias outras coisas, eu fui convidada pela Universidade Unicinos para ministrar o curso de LGPD e DPO, né, de proteção de dados na Faculdade de Unicinos. Começa em março, agora, dia 23, eu acho. Não lembro bem a data. Então, assim, como é que eu ligo tudo isso? Eu continuo sendo produtora cultural, amo fazer eventos, aprendi muito quando estou na rua, mas uma das grandes frustrações, eu não sei se tem essa pergunta aí. Não, vai tocando, depois a gente interrompe qualquer coisa. Tá, uma das grandes frustrações, assim, porque a gente tem que falar as frustrações, né, da profissão, e eu sei que tu também sabe, mas apesar de a gente trabalhar com tipos de eventos, né, diferentes, assim, né, a minha maior frustração do Tô na Rua, e ficou muito mais claro para mim na pandemia, é a falta de valorização de um produtor cultural. Porque, por exemplo, eu sempre quis fazer eventos em via pública porque eu acho legal, porque eu acho que as pessoas têm que ter uma coisa a mais para fazer além do brick da redenção. Né? Então, e através dos patrocínios, eu tinha a oportunidade, e tive a oportunidade, de colocar grandes artistas, né? Acústicos Valvulados, Chima Roots, sei lá, Decla Baby, acho que foi só o Duda, para as pessoas assistirem de graça, né? Porém, o público não valoriza. O público faz um lixo, apesar de ter lata de lixo. O público fala mal de ti. O público te agride. O público isso. E não é só o público, né? Porque eu tenho meus clientes que são os expositores falando da feira de economia criativa. E nessa pandemia, imagina que eu tenho uma lista de mais de 2.000 marcas e pessoas físicas que vendem. Eu tenho 3 expositores que perguntaram se eu estava precisando de alguma coisa na pandemia. Não. E aí, que entra numa grande reflexão que eu penso assim, ó. Quando deu a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi auxiliar os expositores para quem precisava do auxílio emergencial e explicar quem estava dentro, quem estava fora, disponibilizar as plataformas do Tô na Rua gratuitamente para eles se divulgarem, para vender, para isso, para aquilo tudo. E aí tava legal. Quando eu precisei cobrar para me monetizar, ninguém queria pagar. E eu não tava cobrando caro. O que é R$10 para uma pessoa que vende 3, 4 mil reais? Sim. Nada. Né? Então, tu faz uma vaquinha pro teu público no geral. O último evento que eu fiz também deu umas
4.000 e poucas pessoas, se cada uma dessas pessoas me dessem R$ 1, desse R$ 1 para a produtora, para se manter, para manter os seguranças, né? As faxineiras, para ajudar quem trabalha com o evento. A gente nunca recebeu uma mensagem do público, do consumidor final, perguntando se a gente precisava de alguma coisa. Sim. E aí que eu te digo, a pandemia veio e mostrou muito para as pessoas que a cultura é necessária. Mas quantos de nós e de vocês que estão nos assistindo mandaram mensagem para aquele artista pequeno, para aquele DJ, para aquele produtor cultural que tu pedia lista free ou qualquer outra coisa, ou que tu queria promoção ou qualquer coisa, perguntar se ele estava bem e estava precisando de ajuda de alguma coisa. Sim. Quem foi que fez isso na pandemia? Então a gente vem aí de uma hipocrisia absurda, porque tiveram festas clandestinas, sim. Então, estão acontecendo ainda, né? Estão acontecendo. E a gente vem num governo omisso, num público omisso. Não estou aqui dizendo que tava que o público salvasse a minha vida, não. É uma questão que, tipo, se eu quisesse trabalhar antes, né, quando em seguida que liberou os eventos e tudo mais, a minha produtora ia ser cancelada na internet. Porque que absurdo tu tá fazendo evento, que é um absurdo, não sei o quê. Tudo bem. Só que tá todo mundo indo em coisa clandestina. Só que tá todo mundo na beira da praia. Sim. Aí, durante toda a pandemia, a gente tem que ouvir, vai procurar um emprego. Quantas vezes eu falei com milhares de amigos, produtores, artistas, a gente cansou de ouvir. Ai, mas tu é tão criativo, te reinventa, vai pra puta que te pariu. Ai, mas tu é tão criativo, bota um pi aí. Ai, mas tu é tão criativa, como é que tu não criou nada ainda? Gente, as pessoas acham que ter ideia automaticamente vem BR ideia e bota dinheiro na tua conta. Automaticamente lá, alguma coisa, nossa, eu sou uma máquina de ideia. Nossa, eu tive uma ideia do não sei o quê. Tá. Hoje em dia, tu ser criativo, com todo respeito, não serve para nada. Tu tem que ter uma base, tu tem que ter um know-how, tu tem que ter o teu planejamento de execução. Se tu não tem planejamento de execução, pelo menos uma mínima ideia ou dinheiro para contratar quem faça. Não, eu acho que até tu postou alguma coisa sobre isso esses dias. Eu vi algum post do Tô na Rua, né? Que tu falava justamente isso, que criatividade sem planejamento é praticamente nada, né? E aí até o que eu ia te perguntar, que acho que de certa forma tu me respondeu ali um pouco, que era da questão dos teus erros e dos teus acertos, né? Se esses teus erros, eu sei que é uma coisa meio piegas, né? Os erros se transformam em experiência e tal, mas enfim, acabam que se transformam em experiências, né? E aí eu queria saber, assim, de ti, quais são esses erros que tu não comete mais ou que, né, tu pôde analisar e executar melhor a próxima edição. Tu sabe que eu errei em todos os eventos que eu fiz na minha vida, tá? Porque assim, tu sabe, né? Fazer evento... existem eventos perfeitos, mas quem tá nos bastidores sabe, sempre dá uma coisa errada. Não existe. Acho que esse evento não deu nada errado. Dá errado. É perfeito para o público, né? Exato. O cliente, aquele que nos contrata para fazer, sempre acha alguma coisa. E a gente acha pelo menos 10 coisas que a gente faria diferente. Exatamente. Porque assim, o evento, tipo assim, a gente planeja, faz isso, faz aquilo. Só que nós temos 1% de participação. 99% do evento depende de outras pessoas. E tem duas coisas que tu não controla na tua vida, que foi o que mais me ensinou o Tô na Rua, que é previsão do tempo e pessoas, ser humano. Né? Porque assim, ano passado ou ano retrasado, sei lá, teve algum ano aí que eu sou meio perdida no tempo, porque eu sempre faço umas autoanálises assim absurda, né? Aí eu comecei a pensar assim,
Pensei assim, olhei para mim e falei assim, tu é louca. Porque tu criou um business, um negócio que era para a vida, né? Que Uhum. depende exclusivamente da previsão do tempo, de ter sol o ano inteiro. Isso é doença mental, isso é loucura, né? E daí eu comecei, porque eu acho que começou, tipo assim, teve 1 ou 2 meses que choveu muito, e daí eu lembro que era os food trucks sem dinheiro para pagar conta, eu sem dinheiro, todo mundo sem dinheiro, não sei o que, eu pensei assim, meu Deus, quantas pessoas dependem de mim, mas só que eu dependo do sol. Eu sou doida, olha isso, eu preciso achar uma solução para isso, uma solução para não sei o quê, nananã. Daí, gente, minha dica é, se tu depender exclusivamente do sol ou da chuva, tem um plano B. Não, cara. Não tem. Tem um plano B de business, não para esse business, É. né? Então, assim, uh, é bem doido fazer evento, mas, assim, quem é dono de produtora ou quem trabalha com evento, ele é doido, porque o propósito, tudo bem. Tem evento, sim, que dá muito lucro, mas eu acho que a gente sofre da mesma coisa psicológica, que é uma dependência de adrenalina e de problema. Uhum. Porque assim, eu gosto de fazer evento pelo seguinte, show, eu faço as feiras de economia criativa não porque eu gosto, eu já gostei de fazer, tá? Hoje com todo respeito, amo os expositores, amo o universo que é criado e sou muito grata ao que isso me proporcionou na vida. Mas eu não gosto mais de fazer feira. Uhum. Não é o que eu gosto. Eu gosto de construir cenário, eu gosto de fazer show, eu gosto de coisa megalomaníaca. Eu gosto de produzir Oktoberfest, é o evento que eu mais amo. Eu Uhum. amo a Oktoberfest. Eu odeio o St. Patrick's Day. Mas eu faço o St. Patrick's Day. Só que eu odeio o St. Patrick's Day. Entendeu? Sim. Eu gosto de produzir o evento. Por exemplo, eu adoro festa. Eu, Suzana Jung, adoro festa junina. Eu odeio produzir festa junina. Porque, assim, as pessoas não querem pagar o que uma festa junina tem que ser. Então, é sempre uma festa junina cagada. E aí é uma coisa que tu te frustra para fazer, entendeu? Então, é Sim. meio doido. É. Só que assim, por que eu gosto de produzir show? É inexplicável. Eu acho que eu sinto a mesma coisa que o artista que está cantando. Porque quando tu vê aquela plateia, quando tu passa no meio da multidão e a pessoa fala que a fuder, eu amei, eu isso, aquilo não tem valor para ti. Aquilo é um prazer tão grande que tu sente, que tu olha para aquilo, porque assim, é como se não existisse nenhum problema no mundo. É um Sim. momento o coletivo de êxtase das Sim. pessoas. Aham, com certeza. E uma felicidade completamente ilusória. Não, é. Então a gente se apega naquilo ali, porque eu refleti bastante sobre isso. A gente se apega naquilo ali. E fazer evento é um vício, entendeu? Eu estou num momento que eu estou numa transição de carreira, o Tô na Rua está numa transição de marca, a gente está criando um reposicionamento de marca. Uhum. Mas se tu perguntar assim para mim, tu nunca mais vai fazer evento? Eu vou te falar, vou, porque eu quero fazer o Oktoberfest para sempre. Sim. Posso ser juíza ou qualquer coisa, não interessa. Eu vou querer fazer o Oktoberfest. Eu gosto, sabe? Mas vou esperar tuas outras perguntas aí. Não, e é aquilo que a gente fala, né? Que é uma cachaça, né? Não, e como é que tu te viu na pandemia? Porque, né, bem isso, na pandemia, uma feira que se chama Tô na Rua, onde as pessoas não podiam ir para a rua, né? Tu teve realmente que te reinventar, te posicionar. E como que foi isso para ti, assim? Então, quando deu a pandemia, eu antes de parar tudo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu mais ou menos já estava prevendo. E eu sempre tive a ideia de fazer o Tô em Casa, só que ele não ia se chamar Tô em Casa.
Ele ia ter outro nome, aonde eu ia ter um sofá na rua, eu ia entrevistar as pessoas e era assim o canal da TV, só que era na rua, né? Era tipo uma Hebe Camargo no meio, na Praça da Alfândega. E aí eu tava com essa ideia e ia executar. Só que veio a pandemia e aí na época o Patrick, que era meu assistente, a gente conversou muito e ele ficou super desesperado. E era assim, ó, era um surto coletivo de pessoas me ligando desesperadamente e eu pensei assim, meu Deus, estão ligando para mim, que sou uma produtora cultural, coitado do governador, né? E aí eu pensei assim, bom, não posso entrar em pânico. Então eu tentei acalmar todas as pessoas, mudei do dia para a noite o logo do Tô na Rua para Tô em Casa provisoriamente e criei todo um conteúdo que era o que eu queria fazer das lives para essa questão de estar em casa, disso, de discotecar. Fiz um monte de feira online gratuita para os expositores e tal, deu um trabalhão. E daí, já na crise financeira, assim, já de cara, no segundo mês, porque eu tinha contrato de exclusividade com uma marca, então eu perdi o contrato de exclusividade com essa marca fechou tudo, né, com as pessoas, teve nessa recessão mesmo, e aí eu pensei, bom, agora a gente vai ter que, sei lá. Aí criei o canal, né, do Tô em Casa, porque daí eu comecei a reformar as coisas em casa e tudo mais, só que eu entrei numa... não era uma depressão, assim, mas numa confusão mental, Suzana, porque eu passei muitas coisas na minha vida pessoal. Tipo assim, assaltaram o meu prédio 6 vezes. Foi uma coisa horrorosa, eu não dormia. Eu dormia, hoje eu tava falando para meu afilhado. Acho que eu fiquei 3 meses dormindo com uma faca embaixo do travesseiro, entendeu? Gente, Porque eu tava dormindo, tipo, o ladrão ia entrar no meu apartamento e esfaquear o ladrão, não, né, gente? Só que eu tinha tanto medo que eu achava que dormir com uma faca ia me dar segurança, só que não. Aí eu voltei pro meu apartamento próprio, né, que daí meu inquilino saiu por causa da pandemia, eu voltei pro meu apartamento. E, e aí eu comecei a entrar nesse processo de reflexão, Susana Jung, né, o que fazer e o que construir. E eu sempre quis só estudar, mas eu nunca tive a oportunidade de, tipo, só estudar. Eu sempre tive que trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. E aqui não venham dizer que Beltrano é juiz porque dormia dentro da lata de lixo e lia uns livros, tá, meu? É esse caso exclusivo. Todo mundo sabe que tu não tem a mesma dedicação. E eu amo estudar, eu amo escrever, sabe? Mas pô, tu tem que pensar em como tu vai pagar tua luz, em como isso, como aquilo, quando tu tá lá fazendo um negócio, não consegue se dedicar. Aí eu pensei assim, bom, tô tendo a oportunidade de só estudar, que assim, o que eu fiz, né? Peguei e taquei o foda-se nas contas mesmo, porque o que não tem solução, solucionado está. Tá todo mundo vivendo uma crise mundial sanitária, financeira e tal, então eu vou respirar e foda-se as contas e vou estudar. Então foi o que eu fiz, comecei só a estudar e criar esse reposicionamento do Tô na Rua, bem a passos lentos. E ele vai começar a ser executado para o final de março em diante. Vai ter evento esse ano, sim. Poucos eventos físicos, mais eventos online. Só que o Tô na Rua, ele vai virar uma escola de empreendedores, né? Assim, porque com toda essa questão dos expositores, eu vi bastante deficiências assim na formação da persona empreendedor. Ah, mas tem o Sebrae. Tudo bem, mas tem a Suzana, sabe? Que viveu a vida, né? Claro. Então, que sabe um monte de coisa burocrática, raiz, que sabe os erros, erros de impostos, erros de tipo contrato, de um monte de coisa. Então, que eu quero poder passar isso para as pessoas, dar essa mentoria, né? E aí, então, eu criei esse projeto que a gente vai executar, vai ter os eventos sim também, mas o Tô na Rua, ele o reposicionamento de marca do Tô na Rua, essa virada no planejamento, né?
vai durar mais ou menos um ano, Uhum. todo o reposicionamento do Tô na Rua. A gente vai começar. Porque, assim, tudo bem, a gente está numa crise, para mim, a gente está num 2020B, Uhum. tá? Primeiro semestre aí, tudo bem, tem a vacina, passos lentos e tal. Eu não sou economista, não sou formadora de tendência, nem nada. Eu sou uma pessoa que pesquisa muita coisa e estuda bastante e conversa com o mundo. Eu tenho uma opinião sobre o que vai acontecer. Eu acredito que a economia vai dar uma leve aquecida no segundo semestre e a gente vai entrar numa grande crise de novo, porque 2022 tem eleições. Então, a gente não vai sair da crise. A gente realmente vai botar os dois braços para fora da lama em 2023. Uhum. Sim, a gente tem que viver 15 dias de cada vez, que é assim que eu tô, vamos viver 15 dias de cada vez. Eu sou uma pessoa que tem muita coisa que acontece ao mesmo tempo, diversos planejamentos para várias coisas, mas eu tô assim, isso aqui é bem prioridade, então eu tô fazendo isso daqui. Isso aqui vai acontecer, mas botei prazos longos para tudo, Uhum. para tudo. Simplesmente para que eu, Suzana, não tenha uma grande frustração, porque eu sou muito imediatista. Sim. Eu tenho uma ideia, eu faço a ideia, entendeu? Tudo bem, a vida me ensinou a raciocinar, me ensinou a planejar e tal, mas tem muita coisa que a gente às vezes planeja demais Uhum. e não tem como fazer. Então é bem aquilo assim, ó. A onda veio, tu tá no mar, tá, veio uma onda grande, não sei nadar. Tu mergulha ou deixa a onda te levar. Tu tem duas Uhum. escolhas, né? O que tu vai fazer? Daí tu aprende. Eu geralmente dou uma mergulhada, assim, foi isso que eu fiz. Eu sumi Sim. de tudo porque eu achei melhor eu resolver minha cabeça para conseguir resolver minha empresa. Que Sim. a minha empresa resolve a vida de milhares de pessoas, né? Então, tipo, eu tenho que estar bem da cabeça, né? Sim. Exatamente. É a questão do equilíbrio também, né? Porque é bem aquilo. Tem aquelas pessoas que são muito focadas no planejamento, aí planejo, esperando o dia certo, o dia perfeito. Gente, o dia perfeito para tu lançar o teu evento não vai existir. Nunca vai existir. Porque tu vai estar sempre buscando a excelência. Então, tu tem que fazer naquele dia que tu marcou ser perfeito dentro da imperfeição que tu sabe que vai acontecer também, né? Exatamente. E, Exatamente. e mudando de assunto totalmente, situações machistas, principalmente nessa área de produção, que a gente vê, assim, principalmente uma parte da produção que é muito masculina, né? Muito masculina e machista, né? Uhum. Os fornecedores, tipo, de marcenaria, de som, enfim, de brete, dessas coisas todas que tu acaba contratando para estar na rua, né? Tu passa, quer dizer, enfim, tu passa ainda isso bastante, tu vivenciou isso, como que tem sido, assim, como é que tu dribla isso? Sempre passei isso, passo isso. Uma das coisas que eu mais passei e continuo passando, diminuiu bastante, assim, mas sempre foi a questão do tipo assim, tu é uma pirralha, Uhum. tu é uma pirralha. Sempre me olharam com essa questão e eu já escutei muito na minha vida. Tu é muito jovem, tu é muito pirralha, tu é muito isso, né? Uh, Nossa, e porque assim, ó, na área do direito também é um mundo muito masculino, na burocracia é um mundo muito masculino, na prefeitura é um mundo muito masculino. Uhum. Eu tive muito que conquistar o meu espaço, o meu respeito, né? Uh, sim, com muita classe, sim, com muita gritaria, sim, com muita grosseria. Porque, na verdade, as pessoas acham que ai, tu é grossa, que tu é mal educada, que tu isso, que tu aquilo. Não, cara. Eu posso continuar conversando contigo nesse mesmo tom, só que tu não vai ouvir. Então, infelizmente, eu tenho que ser um pouco mais grossa para me posicionar. E principalmente com
tu é velha, tu é jovem, tu é pirralha, tu não é velha, tu não tem experiência, não sei o quê. Aham. Uma das coisas que mais me chocou, assim, foi quando eu fechei a Padre Chagas para o St. Patrick's Day, né? Foi Uhum. eu que fiz aquele evento maluco de fechar a Padre Chagas. Eu O tava lá primeiro. com o público. Eu Nem eu amei. queria estar nesse evento. Tu amou, eu odiei. Mas assim, Sim, eu né? odiei. Não, se Pra eu variar, tivesse, né? se eu tivesse trabalhando nele, eu ia estar enlouquecida, porque as pessoas se enlouqueceram naquele evento. E foi um inferno, porque assim, ó, o que acontece, né? Bom, tu vê lá, eu, Suzana, eu nem sei quantos anos eu tinha, acho que 26 ou 25, sei lá, eu nem Uhum. lembro quanto tempo faz. Aí foi troca de governo, faz 4 anos isso, vai. Foi troca de governo e eu tinha solicitado autorização em novembro e tudo mais e tal. Aí o atual vice-prefeito, que é o Ricardo Gomes, era secretário da SMIC na época. E aí ele resolveu chamar todos os donos dos bares da Pátria Chagas. Então, tu imagina eu, Suzana, né? Cultural, tatuada, fui de vestido e tênis, né? Que as pessoas ficam meio chocadas, assim, tipo, ah, tu é do mundo do direito, por que tu não vive de terno? Cara, porque eu uso a roupa que eu tô com vontade de usar no dia que eu quiser e eu faço do jeito que eu quiser, entendeu? Sim. Enfim, o direito é muito engessado tá melhorando, mas é muito engessado ainda. Então as pessoas acham que eu tenho que respirar terno. Uhum. Aí, nisso, sim, são pessoas mais velhas, são pessoas mais experientes, e são pessoas de altíssima renda, né? Numa sala, que eram 30 e poucas pessoas olhando, como um dos donos lá mesmo falou, para uma pirralha, né? Aqui, querendo roubar o meu público no Moinhos de Vento. Daí, no início, por se chamar Tô na Rua, eles achavam que eu era dos Black Blocs, olha só. Sim. E que eu era líder do movimento, olha isso. Que isso eles falaram, tem testemunho, mais de 30 pessoas de testemunho. Que eu era líder das invasões essas que tem, das pessoas, não sei o que e tal. Daí quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando assim, ó, Jesus amado, é de uma extrema ignorância que essa gente está falando. Aí nisso, a Ambev, que era minha patrocinadora na época, conseguiu, né, unir o Tô na Rua com o Mulligan, e o Uhum. Mulligan assumir, junto com o Tô na Rua, a produção do evento, para ganhar força. Resumo da ópera. O que aconteceu? Muito bom, muito obrigada. Ninguém queria o evento. E dele que te dele, em cima da Suzana. Tinha até jornalista me seguindo, eu ia tomar um café. Se, tipo, cara, antes de eu sair de dentro da prefeitura, já estava no jornal o que estava acontecendo. Foi assim. Aí, o que aconteceu? Numa das reuniões que durou umas 10 horas, sem mentira nenhuma, estava todo mundo. O Ricardo Gomes fala assim: nós vamos fazer um TAC, todo mundo vai participar do evento. Que daí vai rachar o imposto, não sei o que, Uhum. e as exigências. Aí, muito bom, muito obrigada, que ninguém queria o meu evento, mas todos os bares puderam colocar chopeira na frente dos seus estabelecimentos para vender. Sim. Mas por causa de quem? Por causa da pirralha, né? Que era líder do Black Uhum. Bloc na cabeça desse ser humano maluco aí, Sim. né? E tudo mais. E numa dessas reuniões, assim, foi bem triste, porque o cara me humilhou muito naquele dia. Muito. E eu queria xingar ele. Daí teve uma hora que eu realmente não aguentei e falei que eu ia sair dali direto para a delegacia da mulher. E aí eu ia fazer um rolo grande. Então, enfim, hoje essa pessoa, né, tem o maior respeito por mim, me cumprimenta e às vezes quando eu vou até almoçar no restaurante eu nem pago o almoço, né? Por sinal, podia ter um vale eterno, que infelizmente eu adoro comer no restaurante da pessoa que me xingou muito naquele dia. A Sim. vida como ela é, Rodrigues Nelson. E É. aí, então passei por isso. Também já passei questões assim,
construindo um cenário na Oktoberfest. Aí cheguei lá, os marceneiros, eu tinha prazo para entregar, todo mundo fazendo nada, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, gente, isso aí tá atrasado, tem que não sei o quê. Daí o cara lá, o mestre de obras, olhou para mim e falou assim, mas quem tu acha que tu é? Quem que tu quer se meter? Mulher se metendo na obra, mas quem tu acha que tu é, guria? Bem assim. E daí a arquiteta tava no negócio e a arquiteta ficou me olhando. Eu olhei para ela e olhei para essas pessoas e fiquei tipo assim, a gente é louca, né? Se, tipo, Daí eu a sou a arquiteta pessoa que pegou, te contratou, querido, né? a arquiteta pegou e falou assim: olha, ela é a dona disso tudo aqui e tal. E daí os caras se olhando assim, apavorado, entendeu? Porque também com aquela visão, eu cheguei de chinela havaianas, né? Que eu sempre botei a mão na massa. Então, nesses eventos grandes, tu olha para mim, eu tô demolida. Então, eu não sou aquela produtora cultural que foi no salão, que tá produzida, não. Tu vai me olhar lá, toda descabelada, de havaiana, suja, E né? existe essa, que vai toda produzida para o evento, porque eu também não sou essa. Existe, guria, existe. Não, Pior eu que sei, tô existe, brincando. existe, né? Mas é que a gente é a raiz, né? Tem que carregar os troços, martelar, tudo a gente faz. É E verdade. aí, e aí os caras ficaram me olhando, assim, tipo, essa ridícula de havaianas aqui de chinelo, me xingando, nunca te vi, né? Eu era nada mais, nada menos. Também já passei por questões assim de tipo não conseguir um patrocínio porque eu não quis sair para jantar com a criatura, Sim. e, N coisas assim. Mas eu sempre eu tenho meu caráter, né? Eu tenho meu caráter, eu tenho respeito por mim mesma. Então, eu prefiro, como todo mundo me chama aí por aí mesmo, de bota, de estúpida, de não sei o que, prefiro ser a estúpida e dormir tranquila, É, porque eu já tenho problema demais. O evento faz ter problema pro resto da tua vida, né? é Problemas, verdade. É não aquilo, problemas né? emocionais, problemas de gente grande. Sim, exato. Não, como a gente fala, né? O homem é autêntico, a mulher é estúpida, né? Mas, enfim, que sejamos, então, estúpidas, né? Com essa gente escrota, né? Que tá tudo certo. E me diz uma coisa, qual a importância da cultura para ti, assim, na tua vida? Qual é a importância da cultura? Tu sabe que a cultura me fez, né? A cultura me ensinou o que é a cultura. Porque assim, a gente a gente não tem conceito do que é cultura. A gente acha que cultura é Picasso, né? Que Uhum. a gente acha que cultura é fazer qualquer outra coisa. E aí vem a vida e tu começa a trabalhar com eventos sem entender, que foi o meu caso. Comecei a trabalhar com evento sem entender que evento é cultura. Aqui tem um monte de cachorro, gente, então acho que esse vídeo vai ficar Não, muito estranho. aqui também tá, e os meus gatos estão em volta, por isso que eu olho de vez em quando para baixo, assim, porque tá um me pedindo carinho aqui. Não, aqui no meu prédio todo mundo tem cachorro, tem um vizinho que tem 3. Mas, enfim, sobre a cultura. A gente acha que moda não é cultura. A gente acha que uma rave não é cultura. A gente cresce, pelo menos foi assim comigo, tá? A gente cresce achando que cultura é o que está no museu. Só Uhum. que é história. A gente confunde muito quando a gente é criança o que é cultura, o que é arte e o que é história. Mas, na verdade, eu vejo que a cultura é a grande mãe, né? A cultura, dentro da cultura está o artesanato, dentro da cultura está o teatro, dentro da cultura está a música, dentro da cultura está o técnico de luz, dentro da cultura está o produtor cultural, dentro da cultura está o cara que ensina tal técnica X, porque a cultura é a grande mãe, né? E eu aprendi isso na prática e estudando economia da cultura para poder explicar para as pessoas o que é economia criativa, eu cheguei nessa conclusão, que a cultura é a grande mãe. Porque a gente fala assim, tem muitos autores, né? E muitas pessoas que falam que economia criativa é diferente de economia da cultura.
eu acho que a economia criativa está dentro da economia da cultura. Uhum. Justamente por isso, porque é a grande mãe. Olha só, tem economia da cultura, tem política da cultura. A cultura, ela é a grande mãe, né? É o macro da coisa. E a gente não tem essa noção. Mas a pandemia também veio aí para ensinar que, tipo assim, o Netflix é cultura. Uhum. Porque filme é cultura, Claro, documentário é cultura, né? Então, assim, o que seria de diversas pessoas sem o Netflix, sem yoga, sem qualquer acesso a um monte de coisa? A gente teve o privilégio dessa geração de sofrer na pandemia com acesso à tecnologia, é, é verdade. Com né? certeza. Então, a cultura, ela é a grande mãe, a cultura, ela sofre muito preconceito, sim, porque esse é o meu cachorro tentando respirar. Porque a cultura, ela sofre um grande preconceito, sim, porque até quem tem preconceito com a cultura não vive sem. Uhum. Mas, infelizmente, também essa mesma pessoa que não vive sem cultura e tem preconceito, que diz que cultura é só que quem faz cultura é a galera esquerda, é a galera isso, é a galera socialista, é a galera não sei o quê, porque as pessoas têm mania de misturar cultura com política, né? Tudo Exato. bem, deve-se fazer essa analogia, mas essas mesmas pessoas que falam isso são a bandeira da ignorância é uma bênção. Uhum. E a cultura vem aí para bater na cara das pessoas e dizer assim, cara, a ignorância não é uma bênção. Você que é ignorante. E você não é abençoado por isso. É. Entendeu? Então, eu vejo assim, a gente está numa grande evolução mental de público, de consumidor final, de pessoas que estão enaltecendo a cultura, que é uma coisa que já sempre existiu, sempre, né? Só que agora as pessoas estão realmente entendendo, tipo assim, olha, nossa, a cultura é tipo oxigênio, ela é mais do que necessária. Com É certeza. isso. É verdade mesmo. Achei lindo o que tu falou. E até complementando na questão da pandemia mesmo, que realmente a gente viu, a gente não vive sem cultura, né? Porque quem não parou e maratonou alguma série, ou leu algum livro, escutou músicas, foi isso que nos salvou na pandemia. E, ao mesmo tempo, infelizmente, a grande maioria dos artistas não vive só da sua cultura, porque, ao mesmo tempo que ela é importante, ela é pouco valorizada pelas pessoas. As pessoas não... Valorizada no sentido de monetizar, né? As pessoas... Tipo assim, já que é algo que é tão natural, porque é um talento teu, parece que as pessoas acham que tu tem que dar isso de graça, né? Mas não, porque pode ser sim o teu talento, mas esse talento tá cheio de referências, né? E que, tipo, não interessa, são vivências, e tu sim deve ser remunerado por isso, né? Exatamente, exatamente. A gente está nessa evolução de valorização das coisas, mas isso é um processo longo, porque assim a cultura está nesse processo de valorização e nós mulheres também, Uhum. porque, né? Olha só quanto não é há 500 anos atrás que a gente começou a voltar. Não, pega a Não, história e foi começa a olhar uma coisa agora. até 1930, a gente não tinha CPF. Nós dependíamos do CPF ou dos maridos ou dos pais. Então, ou seja, a gente não podia abrir conta em banco. 1930, Exatamente. ontem. Ontem, tu entendeu? Então é uma coisa que assim é uma grande batalha de valorização, é um grande tudo. E a cultura é uma questão, sim, de políticas públicas e é uma questão, sim, de sanidade mental. Uhum. Ela é necessária, sim, para a vivência humana. E as pessoas estão se dando conta disso.
E a gente tem que batalhar por isso, porque a gente precisa entender o que é a cultura, né? Todo mundo fala, as pessoas acham que cultura é só teatro, que a cultura é só isso, que a cultura é aquilo. Não, cara, tu respira a cultura. Sobre dar o seu talento, valorização. Eu sempre dou uns exemplos horrorosos, e eu vou dar um exemplo que daí pelo menos a pessoa ri um pouco, né? Na tragédia. Com todo respeito, aqui daí tu escolhe se tu quer cortar ou não, tu já me conhece, né? Nem cagar, tu caga de graça. Entendeu? Porque assim, ó, tu vai fazer cocô, entendeu? O teu papel higiênico, ele é monetizado. Sim. Ah, mas eu vou me lavar. Cara, a água é monetizada, brother. Tu caga pra pagar, entendeu? Literalmente, entendeu? Então, assim, ó, você nem quando morre, tu para de pagar. A gente abre o olho, sai do útero da mãe. Não sei se a gente abre o olho depois que sai do útero. Desculpa, gente, não sou mãe, não sei valer. Mas sei que chora. Então, assim, saiu do útero da mãe, tu chora. Tu já tá pagando, cara. Sim. Se tu tá no SUS, alguém tá pagando. Né? Os impostos, não sei o quê. Tá no particular, tu tá pagando. Tu morreu, tu vai pagar o enterro. E antes ainda do enterro, tu tem que pagar um papel para dizer que tu morreu, né? Certidão de óbito. E além de tu morrer, que é uma cultura que tem aí, que eu ainda vou gravar um vídeo sobre a morte, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Que horror, né? Mas é que eu gosto de falar sobre o assunto morte e burocracia, né? Sim. Tu paga condomínio pro morto. É verdade. Então, tu morreu e tu continua com boleto. Jesus amado, Alá, Já, Ganesha, sei lá, o que tu quiser, deusas. Entendeu? Então, assim, por que eu, digamos, que tenho uma voz maravilhosa, ou que tenho o meu desenho, que sou Picasso, que sou, sei lá, Elton John, Nina Rugge, DJ Vic Mendonça, qualquer coisa, tem que fazer de graça. Tudo bem, existem os escambos, às vezes tu não tem o papel, moeda, mas tu tem determinada coisa que tu troca. A gente está numa era bem forte de escambo. É verdade. Né? Mas é isso, gente. Quando você for fazer cocô hoje, você vai lembrar de mim. Porque você está pagando. É verdade. Gente do céu. Suzy, eu amei o nosso papo. A gente está nos minutos finais e eu quero que tu deixe aqui os teus contatos, enfim, o que tu quiser, onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem encontrar as novidades sobre o Tô na Rua ou Tô em Casa. Todos teus esses últimos minutos. Bom, gente, muito obrigada. Primeiro, obrigada pela oportunidade. É um grande prazer, mais uma vez, compartilhar a tela contigo, mais alguma coisa na vida, né? Eu te adoro de paixão, a gente tem várias... tem a vida ainda para continuar fazendo coisa, né, amiga? E também estou sempre aprendendo contigo. Há muitos anos eu venho aprendendo contigo. E é um privilégio poder aprender contigo. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maluco aí e não fiquem horrorizados que fazer cocô gasta. Mas os meus contatos é @tonarua, bem simples assim. Facebook, Instagram, como é o outro canal? Twitter, tu usa YouTube. também? Não. O Twitter eu perdi o meu negócio, mas eu sou o @tonarua1, uma coisa assim. Meu Twitter é @bonecasuzy, Jacaré do Butantã é o meu user do Twitter, Jacaré do Butantã. Né? E é assim que vocês me acham, gente. Pelo Tô na Rua, vocês vão me achar sempre ali. Agora também a gente perdeu, voltou com as redes e tudo mais, mas a gente está ali. Nos acompanhe, vem uma grande revolução do Tô na Rua, do Tô em Casa. Se você quer empreender, porque eu sei que o número de microempreendedores vai aumentar, só vai aumentar. Fique atento às nossas redes e tem muita coisa boa por aí. E levem a luta das mulheres, sim. Violência contra a mulher, não. Sempre denuncie também. Boa, Suzy. Eu amei nosso papo.
Obrigada, obrigada por estar com a gente. Obrigada por aceitar o convite também. Sabe que eu te admiro horrores também. E, gente, para quem está nos assistindo, no descritivo desse vídeo tá todos os contatos da Suzy. Segue lá, tô na rua. E assim que passar a pandemia, a gente vai se encontrar na rua de novo. Com Até a certeza. próxima. Muito glitter!